Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Clear Corretora. Hoje iremos falar sobre o setor elétrico dentro do Ibovespa. Mas antes da gente começar a falar sobre um recadinho, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário sobre qual deve ser o próximo vídeo, qual a próxima empresa a gente deve vir analisar, que isso acaba ajudando o nosso trabalho. Então vamos entrar no que realmente interessa. Bom, irei comentar sobre o setor elétrico e, já que iremos falar sobre isso, nada mais justo do que olhar o índice do setor elétrico dentro do Ibovespa para a gente entender como ele se comporta no médio e longo prazo. Bom, aqui temos o índice de energia elétrico do nosso país, mais conhecido como IEEX, e a gente percebe o seguinte: a tendência do longo prazo é uma tendência forte de alta com alguns períodos de correção. Esses períodos de correção geralmente são em períodos de crises econômicas. Por exemplo, aqui a gente tem o período de 2008, onde esse índice veio a cair fortemente. Então, foi o crash do setor imobiliário dos Estados Unidos, fez com que o índice caísse 36%, ainda uma queda muito mais amena do que no comparativo com o nosso Ibovespa. Aqui a gente teve o período de recessão econômica no nosso país, junto do impeachment da ex-presidente Dilma, e que aqui o índice chegou a cair algo em torno dos seus 40%. Foi um período muito complicado para o setor, porque a gente teve a canetada também da ex-presidente Dilma, congelando os preços da energia elétrica, impactando diretamente o resultado das empresas. Portanto, acredito que tenha sido o período de maior complicação para as empresas do setor de energia elétrica. Depois a gente teve um bom momento de alta e aí a gente passa por um período um pouco mais complicado, que é o pós-pandemia, dado o atual cenário econômico que estamos inseridos. Lembrando o seguinte: por mais que as empresas do setor elétrico sejam empresas de extrema resiliência, são ativos inseridos na renda variável. Mas, atualmente, passamos por um período de alta inflacionária que traz também a alta da taxa de juros. E esse cenário econômico é extremamente prejudicial para a renda variável. Por isso, esse momento de maior instabilidade. Bom, agora eu vou falar um pouco dos fundamentos que levam ao setor ser um setor extremamente resiliente, ser um setor queridinho pelos investidores dentro do nosso Ibovespa. Bom, a gente tem que ter a ciência de que o setor elétrico ele tem algumas vantagens competitivas. A primeira dela qual que é? É um setor de extrema resiliência, ou seja, o consumidor final, a população civil brasileira vai estar sempre consumindo a energia elétrica independente do cenário econômico, porque esse é um bem essencial, não é como um bem de luxo que você pode abrir mão em momentos de maior complicação financeira. A energia elétrica é um bem essencial hoje para a vida humana. Portanto, a empresa consegue manter a sua receita em patamares elevados, mesmo em momentos de maior instabilidade econômica. Essa é a primeira vantagem competitiva. A segunda vantagem competitiva das empresas do setor de energia elétrica é o monopólio natural, que ocorre através das concessões. Por que isso acontece? Porque alguns setores da economia são necessários que ocorram concessões e apenas uma empresa tome conta dessa concessão. Vou dar exemplo aqui: o setor elétrico, a gente tem também concessões dentro de transporte público, seja ali a parte de ônibus, seja a parte de metrô. Então, são áreas da nossa economia que, se a gente tiver competitividade de empresas, ambas as empresas vão acabar falindo, dado o alto investimento que esse setor necessita. Então, a segunda vantagem competitiva do setor elétrico são as concessões que trazem aí uma receita por um período muito longo. Mas dentro do setor elétrico, a gente tem os subsetores. E quais são esses subsetores?
Bom, a gente tem as empresas geradoras de energia, as empresas transmissoras de energia e as empresas distribuidoras de energia. Eu vou explicar rapidamente como que funciona essa cadeia. As empresas geradoras, hoje, mais de 50% da matriz elétrica do nosso país vem da geração hidráulica. Então, voltando, as empresas geradoras geram essa energia, passa então pelas transmissoras que levam para os grandes centros, ou seja, as grandes cidades, e aí as distribuidoras fazem com que isso chegue na ponta final, que é o consumidor final, seja lá pequenas, médias ou grandes empresas, seja a população civil da região. Então é assim que funciona a cadeia de geração e transmissão de energia no nosso país. Bom, agora que a gente fez um overview sobre as vantagens competitivas dessas empresas e os subsetores, a gente vai falar sobre as ações selecionadas, quais são as 4 empresas que eu selecionei para a gente apresentar aqui para vocês com a melhor correlação risco-retorno dentro do setor elétrico. Bom, a primeira delas é a Taesa. E antes de tudo, eu vou trazer aqui o gráfico, mostrar qual que é a estrutura gráfica do ativo no longo prazo. Assim como o setor elétrico, é uma empresa que tem uma forte tendência de alta no longo prazo, é uma empresa que está inserida dentro do subsetor de transmissão, portanto ela tem uma receita contratada para o longo prazo muito previsível. Lembrando o seguinte, as transmissoras, elas funcionam da seguinte maneira: elas participam de leilões para adquirir novas concessões. Essas concessões tendem a durar um longo prazo, geralmente gira em torno em algo de 30 anos, só que quando essas concessões chegam ao seu fim, elas vencem, a receita que ela tinha desse ativo chega a zero. Portanto, as empresas do setor de transmissão, elas passam por um ciclo econômico. Qual que é esse ciclo econômico? O primeiro momento é de investimento, quando elas compram ali a concessão, então elas precisam investir, geralmente é um investimento muito alto, que faz com que o endividamento dessas empresas fique em um patamar mais elevado. Depois dos investimentos, a empresa começa a ter ali seus recebíveis, começa a gerar sua receita, e aí ela tem um custo de manutenção, mas um custo de manutenção muito baixo. E aí esse ciclo perpetua por um período muito longo até o fim da concessão, que geralmente gira em torno de 30 anos. Entretanto, quando vai se aproximando o fim dessa concessão, 10 anos, 5 anos, a empresa necessita começar a estruturar novos investimentos para que a sua receita não venha a cair drasticamente ao fim do vencimento dessas concessões. Então, qual é o atual momento que a Taesa está inserida? A Taesa se aproxima de um período de fim de concessão. Faltam praticamente 6 anos para o fim de algumas concessões que fazem parte dos ativos da Taesa. Por isso, é um momento crucial para a empresa. É um momento que ela precisa de novos investimentos, mas necessita também de bons investimentos. Não pode vir a fazer um investimento a qualquer prazo, pagar qualquer valor em um leilão e comprometer a rentabilidade desse ativo. Por isso, é um momento crucial para a empresa, mas que ao longo desses anos todos, a gestão da empresa já se mostrou extremamente resiliente nesse período de investimentos e que consegue trazer a qualidade de novos ativos. Então, hoje, a Taesa ela se encontra, ao meu ver, em um preço justo, mas ela se encontra, quando a gente olha a estrutura gráfica, na mínima do ativo há praticamente 1 ano e meio, ou seja, ela se aproxima de um suporte de extrema relevância. Portanto, ao meu ver, no médio prazo, ela oferece uma excelente correlação risco-retorno. Para o longo prazo, o investidor de longo prazo precisa se atentar como que vai ser essas novas concessões que a Taesa precisa vir a fazer e como que vai ficar o endividamento da empresa. Hoje o endividamento da Taesa já trabalha em um patamar
elevado, algo em torno de 3,5 a 4 dívida líquida sobre o EBITDA. Então, é um ponto de atenção e com novos investimentos, esse endividamento pode vir a subir um pouco mais. Então, para o investidor de longo prazo, é um ponto de atenção. Já no médio prazo, os fundamentos da empresa, junto com a estrutura gráfica, me levam a crer que aqui apresenta uma excelente correlação risco-retorno. Próximo ativo que eu trago para vocês é a Transmissão Paulista. Anteriormente era TRPL4, mudou seu código para ISAE4. E aqui eu trago a estrutura gráfica do ativo no longo prazo. A gente percebe também que é um ativo que tem uma tendência de alta no longo prazo, com períodos de correções um pouco mais profundas, e geralmente esses períodos são momentos de maior crise econômica no mundo. A gente teve aqui o período de 2008, que foi um período onde o ativo sofreu, 2008 aqui. A gente teve o período de 2012 a 2016, que eu mencionei, que a gente teve a canetada da ex-presidente Dilma, que impactou o setor elétrico como um todo. E a gente teve ali aqui o período de pandemia. Então, segue uma forte tendência de alta com correções em períodos de maior instabilidade econômica. A Transmissão Paulista, como o próprio nome diz, é uma empresa transmissora, portanto, toda a sua receita vem da transmissão de energia através das concessões públicas. Mas a Transmissão Paulista tem um fator em específico da empresa que a gente precisa levar em consideração. Qual que é? Ela tem um recebível por parte do governo. Esse recebível é conhecido como RBSE. Portanto, é um valor que a empresa tem para receber até o final de 2028. E qual que é o problema em torno disso? É o seguinte, em 2028 a empresa vai parar de receber esse valor por parte do governo. E se ela não vier a fazer nada, o seu lucro líquido vai cair drasticamente a partir de 2028, portanto, seus múltiplos ficariam cada vez mais caros. Então, é um fator de atenção para a empresa que necessita de novos investimentos para que esses investimentos venham a gerar retorno a partir de 2028 e quando se encerre esses recebíveis por parte do governo, a empresa consiga se manter no mesmo patamar de lucro líquido. Então, esse é o fator essencial de atenção para os investidores de longo prazo. Juntamente disso, também devemos ficar atento na questão do investimento. Lembrando vocês, as empresas de transmissão, elas participam de leilões para as concessões. E se elas pagarem muito caro nesses leilões, a sua dívida vai subir e esses ativos não vão entregar a rentabilidade necessária. Portanto, nessa fase de investimento, o investidor de longo prazo precisa ficar extremamente atento quais os ativos essa empresa está investindo. Quando a gente olha o médio prazo, a gente tem bons fundamentos da empresa e a empresa, ao meu ver, fez um movimento de alargamento do suporte aqui e voltou a negociar dentro do range de consolidação. Se isso se confirmar, eu espero que ela volte rapidamente para essa região de resistência, que é aqui o seu patamar dos seus R$ 24,68. Portanto, no médio prazo, a gente teria um upside em algo de torno dos seus 5%, 6%, desde que ela se mantenha acima aqui do patamar dos seus R$ 23. Perdeu os R$ 23, aí me liga o alerta para um reteste desse fundo que ela veio a formar nos seus R$ 21,90. Mas lembrando o seguinte, é uma empresa com excelentes fundamentos, uma empresa extremamente resiliente, que perpetua muito bem no longo prazo, gera valor para o acionista no longo prazo, mas tem essa questão em específico. Eu acredito que ela deva passar tranquilamente, mas é um ponto de atenção para investidor no médio e longo prazo. A próxima empresa que eu trago para vocês é a ENGIE, e aí é uma empresa mais voltada para geração de energia, mas também é uma empresa conhecida como mista. Por que mista? Porque ela atua em dois subsetores. Quais seriam esses dois subsetores? O seu business core, o seu business principal é a geração de energia, mas ela também está fazendo altos investimentos
no subsetor de transmissão de energia. Então, são dois setores que apresentam boas rentabilidades, boas vantagens competitivas e a empresa veio entregando um crescimento muito forte ao longo desses anos. Eu trouxe aqui para vocês, achei relevante trazer para vocês a seguinte mensagem, a mensagem da administração no terceiro TRI de 2024. Então eu vou ler a mensagem aqui para vocês, o que o CEO traz para a empresa nos próximos trimestres. Ao todo, a ENGIE Brasil Energia investiu 1,9 bilhão no terceiro TRI, somando 7,5 bilhões aplicados nos 9 primeiros meses do ano. No terceiro trimestre, o investimento se destinou majoritariamente para a construção de novos projetos. Em agosto, o conjunto eólico Santo Agostinho foi finalizado, entrando 100% em operação. Portanto, a mensagem que fica em relação à ENGIE é o seguinte: é uma empresa que está fazendo fortes investimentos e isso pode proporcionar um crescimento muito forte no lucro líquido quando esses investimentos estiverem prontos e estiverem trazendo receita. Só no terceiro TRI foram investidos 1,9 bilhões, já no 9 primeiros meses de 2024 foram investidos 7,5 bilhões. Então, uma empresa que está investindo bastante e pode vir a colher esses frutos no médio e longo prazo. Então, é uma empresa que eu venho a trazer para vocês. O ponto de atenção na empresa ela hoje, em questão de múltiplos, ela fica um pouco mais cara do que uma Taesa, do que uma Transmissão Paulista. Mas é uma empresa que nos últimos anos vem entregando um crescimento tanto de receita, quanto de EBITDA, quanto de lucro líquido gigantesco. Então é uma empresa que, ao meu ver, vale também a atenção. Como a gente pode ver a estrutura gráfica da ENGIE, a gente percebe que a empresa tem uma forte tendência de alta no longo prazo, só que a empresa sofreu muito nos últimos meses de 2024, chegou a se desvalorizar exatamente entre mínima e máxima 25%, e agora demonstra aqui uma acumulação nessa região de preço e, ao meu ver, começou a demonstrar oportunidades, começou a demonstrar defesa por parte dos comprados nesse patamar de preço, e se houver o rompimento da região dos 35,80, abre espaço para a reversão desse movimento vendedor e vir uma nova pernada de alta. Portanto, estou otimista com o ENGIE, vejo uns fundamentos extremamente positivos, a estrutura gráfica também já estamos definindo um fundo e quem sabe rompendo a resistência abre espaço para uma nova pernada de alta. Bom, diferente das outras empresas que eu trago para vocês, agora eu venho falar sobre a Auren. E por que diferente das outras? Porque olhando aqui o gráfico de longo prazo, a gente percebe que não é um ativo que tem uma forte tendência de alta no longo prazo. Pelo contrário, é um ativo que tem uma consolidação no longo prazo. Ele não tem uma tendência clara definida. Quando não tem uma tendência clara definida, a gente parte do princípio que ele está dentro de uma lateralização. E aí, quando a gente falar de lateralização, as regiões de maior relevância se encontram aonde? Sempre nos seus extremos, por apresentar a melhor correlação risco-retorno. E é exatamente isso que acontece com a Auren. A Auren, ela se aproxima aqui da região de suporte, que foi a mínima do ativo no ano de 2018, no ano até mesmo de 2013, durante todo aquele período de caos que a gente teve para o setor elétrico. Então o ativo se aproxima das mínimas desses anos. Então o ativo está dentro ali da região de suporte da acumulação, apresentando uma boa correlação risco-retorno. Mas o adendo que eu vou deixar, ainda a tendência primária dele é de queda. Ele vem uma forte queda desde meados de 2024, então precisamos ficar atentos em relação a isso. Agora, quando a gente olha os fundamentos da empresa, aí eu já fico muito mais otimista. A Auren, para quem não sabe, ela veio a comprar a AES Brasil, a antiga AES Tietê. E a AES Tietê,
era uma empresa de geração de energia, só que o foco dela era somente geração hidráulica. E aí a gente sabe que nos últimos anos a gente passou por períodos de pouca chuva, o que impactou direto as empresas de geração de energia. Porque quando essas empresas não conseguem suprir o mínimo de energia que elas precisam fornecer, elas precisam ir em outros mercados e comprar essa energia. Geralmente acaba sendo das empresas termoelétricas, só que são uma energia muito mais cara, então isso impacta diretamente o resultado dessas empresas. Então a AES Brasil tinha esse perfil de ser voltada 100% para a geração hidráulica e aí, percebendo isso, ela teve de fazer novos investimentos para diversificar a sua fonte elétrica, a sua fonte de geração. E aí foi isso que a AES veio fazer fortes investimentos nos últimos 5 anos, com o que fez com que o preço da ação despencasse e até então a Auren veio a comprar a ação da AES. Só que, ao meu ver, o que acontece? Agora, esses ativos que a AES veio a investir devem começar a entregar melhores resultados. Portanto, vai suprir a necessidade de quitar um pouco da dívida que a AES e a Auren incorreram nos últimos anos e, no longo prazo, pode gerar bons dividendos para os seus acionistas. Então, para o longo prazo, são empresas no qual eu sigo extremamente otimistas. Eu digo duas empresas porque a Auren comprou a AES Brasil, mas são ativos diferentes, mas sigo otimista em relação aos fundamentos para o longo prazo. O curto prazo, eu gosto da região de preço, mas, ao meu ver, você estaria operando contra a tendência primária, que é de queda no momento. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje sobre o setor elétrico, sobre as 4 empresas que apresentam excelentes correlação risco-retorno, junto com fundamentos muito bons para o longo prazo. Então, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.